Nós vimos para a última aula, na última aula, que a resistência vista do coletor de um transistor RO, quando eu tenho uma resistência, dada a resistência de emissor RE, ela é uma resistência muito alta, que vai ter o RO do transistor mais um certo fator aqui de correção por RE. Qual que era esse valor? Esse valor tinha uma conta em que ele tendia a ganho um beta RO, mas ele era RM que multiplicava, perdão, ele tendia beta RO, ele era RO que multiplicava RM mais resistência de emissor dividido pelo alfa, que é o que leva a corrente de base, corrente coletor no emissor, e resistência RM mais RE sobre beta. Essa é a equação que domina o ganho e ela vai tender ao valor beta RO quando o meu ganho, quando o meu RE, a resistência vista por aqui, é uma resistência muito alta, tendendo ao infinito, eu corto aqui o beta, multiplico o RO. Tá? Mas o que eu tenho, isso eu tenho para o bipolar, tenho para o transistor bipolar. Porém, qual é o meu cálculo para o transistor MOSFET? Eu preciso realizar de novo as equações? Não, não preciso. Eu olho para essa equação e faço uma consideração para o transistor MOSFET. No transistor MOSFET, eu tenho um beta que leva a corrente de base no coletor infinito, porque a corrente de base IG aqui nesse transistor, a corrente de porta, ela é igual a zero nesse modelo. Então, no MOS, eu vou ter que o meu beta ele vai tender a infinito, por esse motivo. A corrente de coletor com a corrente de emissor tem um alfa, o meu alfa aqui é 1, porque se aqui é isolado, a mesma corrente que entra, ela sai do transistor, não tem por onde sair. Então ela vai sair aqui em IS. Então eu tenho que ID é igual a IS, então meu alfa, meu termo alfa vai ser igual a 1, vai para 1. No meu transistor MOS, então, a corrente vista, a resistência vista por aqui, ela vai ter um cálculo ali próximo. Então, se eu olhar essa equação e eu fizer ela tendendo um beta infinito e um alfa igual a 1, eu vou chegar na seguinte conclusão, que a resistência vista por aqui para o transistor MOS, ela vai ser RO igual a, dividido por RM, 1 sobre RM aqui vai ficar GM, porque 1 sobre RM é igual a GM. Eu vou ter aqui então ROzinho que multiplica 1 mais GM-RE. Na verdade, RS. Então, esse vai ser o cálculo que eu tenho para a minha resistência de saída, considerando o transistor MOS, tá? Então, olhando aqui de novo, o meu cálculo, ele é ROzinho. O meu RO vai ser simplesmente ROzinho que multiplica 1 mais GM vezes RS. Porém, esse termo aqui multiplicado por RO, ele é muito maior do que o termo 1 multiplicado por RO, o que faz com que essa função tenda ao valor ROGM vezes RS. Porém, o que é esse ROGM vezes RS? Nós podemos achar que o ganho intrínseco desse transistor ele é GMRO, que é o ganho total intrínseco somente com relação ao transistor, não leva em conta as outras resistências. Então, o ganho intrínseco do transistor vai ser GM vezes RO, ROzinho e RS, resistência vista daqui para baixo. Então, o que eu tenho, na verdade, o que eu tenho aqui é que, considerando o transistor MOS como a resistência de fonte RS, a resistência equivalente vista por aqui do transistor vai ser simplesmente o total de ganho intrínseco do transistor vezes a resistência vista dele para baixo. Total de ganho intrínseco do transistor vezes a resistência que eu vejo dele para baixo, tá bom? Então podemos memorizar assim. Com isso, eu fecho aqui a análise da resistência equivalente vista pelo dreno de um transistor MOS, ganho intrínseco AVI, vezes a resistência vista dele para a sua parte inferior. Esse é um método bem importante e nós vamos usá-lo para o cálculo de nossas resistências e dos ganhos dos próximos circuitos. Vamos lá. Por que eu quero um alto ganho de tensão AV de meu circuito? Por que eu sempre busco um ganho de 1000, 2000, na casa de milhares?
ou até dezenas, centenas de milhares, pode chegar a mais. Então, por que que eu busco sempre o aumento do ganho de um estágio de ganho de um transistor? Porque eu aumento sempre o meu ganho AV. Eu tenho sempre um aumento do ganho AV por alguns motivos principais. Eu vou colocar aqui alguns motivos importantes. Quando eu aumento o ganho AV, eu vou melhorar a estabilidade no meu circuito, principalmente a altas frequências. Estabilidade do circuito a altas frequências, e eu vou aumentar também, eu vou colocar aqui, eu aumento o ganho do circuito principalmente a frequências maiores, FA, e eu também vou melhorar, eu vou ter um sistema de alta precisão. Quando vocês veem no datasheet, High Precision, vocês podem olhar, nós podemos olhar no ganho de malha aberto, no AVOL do transistor, e eu vou ter um grande ganho na casa ali de milhões. Então, a alta precisão de um ganho de um amplificador operacional, ele está altamente relacionado com o aumento do ganho. E a estabilidade, de forma bem importante de um circuito, ela está a estabilidade está relacionada com o ganho do meu transistor, tá? Então, se eu tenho aqui o ganho do meu circuito, se eu tenho um sistema, imagine que eu tenho um sistema aqui, G de S, que ele leva a entrada U de S na saída Y de S. Se eu tenho esse tipo de sistema, e eu posso recuperar essa função de transferência das equações diferenciais do meu sistema, eu posso recuperar das equações diferenciais, eu caio aqui na minha função de transferência, ou então eu posso empiricamente, obter a função de transferência do meu sistema, dado a resposta que eu tenho do meu sistema, frente a um impulso que eu não vou conseguir fazer perfeito, mas eu posso fazê-lo, ou frente a uma entrada degrau. Então eu tenho o degrau, o impulso, a resposta, conforme eu tenho a resposta no meu sistema, com algumas componentes aqui de estabilidade, eu posso recuperar a função de transferência do meu sistema de maneira empírica. Porém, se o meu sistema não estiver sendo controlado, ele pode ser instável. Ou eu posso melhorar o controle desse sistema adicionando uma malha de retroalimentação. Então, o sistema instável ou um sistema que carece de uma melhor estabilidade, vi que falta um L, de maior estabilidade, eu preciso fazer uma malha de retroalimentação que eu vou chamar de RDS, que vai ter um ganho aqui. Eu vou ter um ganho na minha malha de retroalimentação que vai ser somada aqui. Eu vou somar retroalimentação negativa. Então, com a entrada, eu vou fazer o sinal de erro. Mais a entrada menos a retroalimentação. Com esse sinal de erro, eu vou estabilizar meu sistema de forma que ele estabilize aqui. Eu vou estabilizar ele mais rápido e de uma maneira melhor ele vai dar a resposta desse sistema, tá bom? Vários sistemas precisam desse tipo de resposta, principalmente sistemas que têm perturbação, por exemplo, alguns sistemas, eu creio que o sistema de leitor de CD, ele tem se vocês virem o leitor de CD, ele é um pouco móvel se você movê-lo com o dedo ali na ponta de onde sai o laser. Então eu vejo que ali eu tenho uma estabilização. Se eu mexo com o carro, se eu movimento com o carro, mesmo assim ele consegue ler. Tá? Então eu creio que tem um sistema de estabilização lá de dentro. Vários sistemas têm estabilização, como ele se perturba, como ele se relaciona com essa estabilidade, é muito importante. Então é bem importante que eu tenha uma retroalimentação aqui para melhorar o sistema. Porém, a minha malha de retroalimentação tem um ganho. Aqui eu vou usar um amplificador operacional. Por exemplo, existe algum outro tipo de retroalimentação, mas normalmente ela é eletrônica. Se eu faço uma retroalimentação eletrônica, eu tenho que saber como que funciona a eletrônica analógica. E eu vou ter um módulo do ganho que ele vai cair em algum certo tempo, ele vai cair aqui 20 dB por década. Se ele for de primeira ordem, por exemplo, ele vai cair, se ele tiver um polo, ele vai cair aqui 20 dB por década, quando ele encontra aqui um polo. Então, na frequência, para altas frequências, eu posso ter um ganho baixo aqui.
Então eu posso ter um baixo módulo do ganho AV de tensão para altas frequências aqui, frequências acima da frequência de corte. O que acontece? Se o meu ganho AV for muito baixo, se ele for menor do que... Se eu tenho um ganho aqui menor do que 1, por exemplo, se ele for muito baixo, eu já começo a ter problemas no meu sistema. Eu já começo a cair, eu começo a entrar na instabilidade. Então, mesmo que eu esteja com uma alta frequência, que eu não esteja próximo aqui do 1, eu começo a ter um comportamento um pouco pior do meu sistema. O comportamento não vai ser tão bom quanto com um ganho maior aqui, quando eu tenho um ganho de malha aberta, eu vou colocar OL. Então, se eu tenho um alto ganho de malha aberta, se eu aumento o ganho de malha aberta, mesmo que ele caia um certo 20 dB por década ou tenha mais polos, o que vai acontecer é que o ganho na alta frequência, o ganho vai ser maior. Se o meu ganho é maior em altas frequências, a chance de estabilidade do meu sistema cresce e a chance de instabilidade ela vai decrescer. Então, se eu vou aumentar a margem de estabilidade do meu sistema quando eu faço isso. Então, a alta estabilidade está relacionada ao ganho dos transistores. Por isso que nos meus circuitos eu quero dar o máximo ganho de possível. Por isso que nos meus circuitos eu vou querer nos circuitos com transistor dar o máximo ganho possível com o menor número de estágios de ganho. Se não for um estágio de ganho, não tem problema, mas se eu somar estágio de ganho, eu faço. Então, por isso que eu não somo aqui, não faço um emissor comum, ir para um emissor comum, vai para um outro emissor comum, vai para um outro emissor comum. Assim eu teria um alto ganho, uma alta precisão, porém o meu ganho segue funções e funções e funções de transferência. Encadeamento de funções de transferências não é bom porque eu vou adicionar mais polos aqui. Eu vou ter mais polos e eu vou cair mais dBs por década, eu vou ter uma queda significativa, o que diminui a estabilidade de circuitos. Então, nós também conseguimos uma alta precisão. Quando eu tenho precisão, quando eu tenho um alto ganho de tensão. Se nós olharmos o amplificador operacional e nós fizermos um circuito com ele real, o que nós vamos ter? Se eu faço um circuito real com amplificador operacional, eu vou ter que a minha entrada entra por uma grande resistência, tá? E ela vai sair aqui no outro lado, a minha entrada positiva, a minha entrada negativa, e a minha saída eu saio com uma fonte de tensão dependente e com uma certa impedância de saída ROzinho. Se o meu ROzinho for baixo, eu estou bem. Se o meu RI for alto, eu posso ser um voltímetro, porque o voltímetro ele está relacionado a altas impedâncias de entrada de um circuito. Se o circuito tem alta impedância de entrada, pode medir corrente, tensão. Se ele tem baixa impedância, ele pode medir corrente. Do contrário, eu não vou poder. Então, se eu tenho aqui uma tensão de saída que ela vai sair para o ROzinho, ele não é ideal. Quanto menor o ROzinho, melhor, tá? Tudo bem. Se nós fizermos aqui com esse transistor um R2 sobre R1 aqui, e nós calcularmos a saída se eu calcular aqui R2 sobre R1, eu vou ter que o meu circuito ele vai depender, o meu ganho AV do circuito, ele não vai ser só menos R2 sobre R1. Ele vai ter mais um termo que depende do ganho, e o meu ganho aqui é A, ganho de malha aberta, que multiplica V mais menos V menos. Aqui V mais menos V menos, com ganho de malha aberta, vai ser a minha tensão de saída, considerando que o R é 0. Então, se eu tenho essa equação e eu tenho um certo ganho, que aqui eu vou ter termos dividido por ganho de malha aberta. Quanto maior o ganho do transistor, mais precisamente ele chega no R2 sobre R1, o que é um indicativo de que a precisão, circuitos de precisão, a precisão do meu amplificador está altamente relacionada com o ganho do transistor. Se eu tenho um alto ganho de tensão, eu vou ter uma precisão maior. No caso que eu quero dar um ganho aqui, bem preciso, na verdade, qualquer amplificador de precisão, eu preciso de um alto ganho de tensão. Se vocês virem lá, por exemplo, o OP27G, o OP27, ele vai ter da ordem de 1 milhão.
Então, a alta precisão está relacionada ao ganho de malha aberta de um sistema, tá bom? Aqui eu dei só o exemplo, foi só o exemplo do R2 sobre R1, para mostrar que a precisão de ser o amplificador ideal e tender ao ideal, a idealidade depende do ganho do transistor, tá? Além da resistência de entrada, se eu não ligar para ela, eu vou cair aqui. Se eu medir se eu não ligar para a resistência de entrada, se eu não drenar aqui muita corrente, eu vou cair que a idealidade, eu vou melhorar muito a precisão do meu amplificador se eu tiver um alto ganho de tensão AV. Por isso que eu preciso um alto ganho de tensão dos nossos circuitos.